Olá, meu amigo do som, eu sou o Mauro e esse aqui é o canal 33 e um terço, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura através de grandes lançamentos de grandes discos da história. E hoje eu peguei pra gente conversar aqui de um disco maravilhoso do Pink Floyd, Helix, uma coletânea de curiosidades e bizarrices e singles, um negócio muito diferente do Pink Floyd. Vamos falar um pouquinho desse clássico. Olha, o Helix do Pink Floyd, ele nasceu como uma coletânea de singles, tá? Uma coletânea destinada para o mercado americano, de singles lançados na Inglaterra e que não tinha uma circulação muito grande nos Estados Unidos. Vale lembrar que esse disco foi lançado em 1974. Em 73 houve a explosão do Dark Side of the Moon e o Pink Floyd se tornou uma banda muito popular, até em meios mais pops e menos undergrounds do que ele comumente participava até então. Então a gravadora, em 1974, a EMI, lançou esse disco aqui, uma coletânea, como eles dizem aqui na capa mesmo, ó, a Bizarre Collection of Antiquities and Curios, uma coletânea bizarra de antiguidades e curiosidades. E é realmente o que é mesmo, uma coletânea muito legal mesmo, lançada em 1974. Por que 74? Eles venderam muito com Dark Side of the Moon e não tinham um disco pronto para lançar em 74. Somente em 1975 é que eles viriam a lançar o Wish You Were Here. Mas a temática do Pink Floyd mudou completamente depois do Dark Side of the Moon. A gente pode falar que são duas bandas bem distintas. Uma antes do Dark Side e a outra depois do Dark Side of the Moon. Eles pegaram uma linha um pouco mais trabalhada de som, mas sempre mantendo a qualidade em primeiro lugar. Tá? Como eles não lançaram o disco em 74, a gravadora fez essa compilação aqui e lançou para vender mesmo. Tá? De gente que começou a escutar o Pink Floyd em 73, com Dark Side of the Moon, muita gente mais ligada até talvez ao progressivo do que ao rock de vanguarda, né? Como que eles começaram já em 67, com rock de vanguarda, fazendo uma coisa completamente diferente, mas não muito acessível. Mas com a virada do Dark Side of the Moon, eles se tornaram uma banda mais popular. Tá? E a coletânea veio bem a calhar, porque foi lançada em 1974 e vendeu muito bem na ocasião. Tá? Uma coletânea de singles, algumas faixas aqui que já faziam parte de outros discos do Pink Floyd, como eu vou citar aqui um pouquinho faixa a faixa, mas que realmente servem para gerar aquela curiosidade de procurar esses novos sons. Quando eu conheci esse disco aqui, em meados de 87, por aí, eu achava que era um disco de carreira do Pink Floyd por não conhecer, não ter acesso. Não é que nem hoje, que todo mundo tem acesso aos discos, à discografia, a escutar o que quiser. Né? Era muito difícil. Então eu conheci como um disco de carreira do Pink Floyd. Depois é que eu fui ver que ele realmente tinha faixas já de outros LPs e realmente serve para você ter essa vontade depois de ir atrás dos discos. Para quem é que nem a gente, claro, né? Que gosta de correr atrás, de ter, do que realmente gosta. Né? O disco abre com o single Arnold Lane, de 1967, faixa espetacular do Syd Barrett, né? O gênio por trás aqui da criação do Pink Floyd no comecinho de carreira. E a sua influência ainda ficou por bastante tempo no Pink Floyd. Eu te digo que até meados ali da década de 70 ainda tinha muito, até o Wish You Were Here ainda tinha lampejos ali do Syd Barrett nas composições ali, inspirações, enfim. Tá? Mas Arnold Lane, uma música alternativa muito legal, um pop bem bacana mesmo, com uma batida bem rock, coisa de gênio, é genial, tá? Nível, eu tô falando aqui, nível Syd Barrett extrapola qualquer coisa, mas se a gente for se basear, a nível de Lennon McCartney, a nível dos Kinks, a nível de The Who, realmente é uma coisa muito, muito prolífica mesmo. Tá? Depois segue Interstellar Overdrive, música do primeiro disco, The Piper of the Gates of Dawn. Não sei se ela foi lançada como single, depois vou procurar essa informação, mas é a mesma versão do primeiro disco, Piper at the Gates of Dawn, também uma autoria de Syd Barrett, junto com Roger Waters. E depois segue com See Emily Play. See Emily Play, um outro single na mesma pegada do Arnold Lane. Tá? Então essa dobradinha Arnold Lane, See Emily Play, em várias coletâneas do Pink Floyd a gente encontra
essa dobradinha. Bem psicodélica também, bem maluca, com sons, com sonoridades, coisas que o Sid Barrett colocava ali na canção devido à sua grande, enorme, explosiva criatividade, né? Depois vem Remember a Day. Remember a Day ela já tinha sido feita para o primeiro disco, Piper of the Gates of Dawn, mas acabou sendo lançada em 68 no Saucerful of Secret, segundo disco do Pink Floyd. O que eu vi aqui nessa versão do single, que eu percebi, é que o final dela é um pouquinho estendido em função da versão do disco Saucerful of Secrets, mas aqui consta a data dela mesmo, de 1967, a composição do Rick Wright. E o lado A fecha aqui com o Paint Box, também uma composição muito bacana aqui do Rick Wright, também de 1967. Então esse lado A ele é basicamente de 1967, explosão da criatividade do Pink Floyd. Vamos agora falar um pouquinho sobre o lado B. O lado B abre aqui com Julia Dream, fantástica música do Roger Waters de 1968. O lado B ele fica bem preso ali nessa fase um pouquinho depois, que já entra para 68 e 69, tá? Já com David Gilmour nas guitarras, tá? Isso é muito bacana. Dá para ver realmente que a banda mudou, principalmente os arranjos de violão do David Gilmour aqui são espetaculares, são muito legais. Julia Dream foi uma canção de single também, não lançada em nenhum outro disco do Pink Floyd, que ficou aqui para essa coletânea aqui, Helix. Espetacular, não deixa de olhar. Depois eu vou deixar o link, tá, da coletânea na descrição aqui do vídeo. Então Julia Dream já entra uma baladinha muito bacana do Waters, tá? Uma música que poderia perfeitamente estar no Maguma, no disco 2 do Maguma, ou até na trilha do More, que a gente vai chegar aqui um pouquinho para frente. Careful with That Axel Gene, clássico do Pink Floyd, que saiu uma versão ao vivo dela no Maguma. Eles tocam também, eles tocavam muito essa música ao vivo, mas curiosamente ela ficou para um single, ela não tem um lançamento em disco do Pink Floyd. Então essa coletânea aqui ela é muito importante, você vê que são músicas muito importantes para a carreira do Pink Floyd e muito diferentes de tudo que rolava. Essa Careful aqui, pô, ela é uma música que ela vai entrando num clima, numa coisa sombria até assim, tá? E depois tem um grito, uma explosão, uma coisa realmente muito louca, muito legal do Pink Floyd. Coisas de Pink Floyd, tá? Depois vem aqui Cirrus Minor e The Nile Song, que fazem parte do More. O More, para muita gente não era um disco do Pink Floyd, sim uma trilha sonora que ele mas completamente composta pelo Pink Floyd com exclusividade para o filme More, que mostra um casal riponga em Ibiza, junto com outras comunidades hips, com toda a maluquice legal da época que rolava, né? E a trilha sonora é feita pelo Pink Floyd. Detalhe que o Pink Floyd também trabalhou um pouquinho depois, em 1970, na trilha sonora do Zabriskie Point, que não teve um relançamento oficial ainda. É difícil achar o disco do Zabriskie Point, até o CD. Eu acabei baixando, depois baixei um outro Pink Complete Zabriskie Point do Pink Floyd, com outras músicas, outros trechos, enfim. Deveria ser um lançamento, isso carece aí. Talvez em função de direitos autorais de outras bandas que participam também do Zabriskie Point, tem Grateful Dead, tem Jerry Garcia, tem muita coisa boa ali no meio. Talvez não tenha sido lançada ainda, por fazerem parte de gravadoras diferentes também, tá? Mas essas duas aqui, Cirrus Minor, que é uma música muito bacana, muito bonita, relaxante do Pink Floyd. Depois entra The Nile Song, uma porrada aqui cheia de distorção, com David Gilmour já voando na guitarra, né? Depois vem aqui Biding My Time, do Roger Waters, música de 1969, tá? Aqui a gente já vê, ela era um tipo de blues, tá? Um blues com uma pegadinha bem na mãe, e vai crescendo, depois entram sopros, coisa psicodélica mesmo, que o Waters, como ninguém, sabia colocar nas músicas pop do Pink Floyd. E um solo de guitarra do Gilmour, talvez o primeiro solo dele realmente grande, um solo grandioso, com muita técnica de blues, de rock. Depois, mais pra frente, ele se tornou especialista nisso. Mas nessa época, 68, 69, ele trabalhava bastante nos arranjos, mesmo porque ele queria seguir a linha do Sid Barrett, que nunca foi um exímio guitarrista, mas sim um cara muito criativo. Tanto que no segundo disco, que já tem o David Gilmour, aliás, o segundo disco tem músicas que são um quinteto, que tem os 5, algumas.
a gente vê ali um David Gilmour bem contido e aceitando a genialidade do Syd Barrett, que de fato era um cara fora da casinha mesmo, gênio da coisa, né? Mas Biding My Time é um dos pontos altos desse disco aqui. E o disco fecha com Bike, também uma composição do Syd Barrett, que tem no primeiro disco, Piper at the Gates of Dawn, que te dá realmente a vontade de buscar o disco depois. Mas a Bike conta a história de uma bicicleta que diz que é real mesmo a história. Em Londres, em 67, tinha uma bicicleta branca lá que os ripongas usavam, iam do lado pro outro, era uma coisa comunitária. Como hoje tem algumas coisas comunitárias também. E o Syd Barrett fez uma canção baseada nessa bicicleta, que conta a história da bicicleta, características. Depois ele fala que está em casa e tem um rato, e ele olha o rato, deu nome pro rato, enfim, coisa genial mesmo do Syd Barrett. Mas depois o final dela, ela tem dois finais, né? Ela termina, depois entra uma coisa psicodélica, cheia de sons. E esses sons, se você observar, eles se repetem alguma coisa na time depois do Pink Floyd. Tem relógio, tem aquela coisa marcando o tempo. É uma coisa muito bacana. Então, a sombra do Syd Barrett continuou durante bastante tempo ainda no Pink Floyd. É uma coletânea que não pode faltar na sua discoteca básica aí, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho aqui agora sobre a parte gráfica do disco. Olha, a arte gráfica do disco é um show à parte. Como a gente está vendo aqui, ó, essa capa aqui, ela realmente é espetacular, tá? A contracapa também vai na mesma linha aqui, olha, uma maluquice, é uma máscara. Diz que isso aqui é uma peça de arte, é pequenininha, diz que é uma coisa assim, desse tamanho mais ou menos. Mas é uma peça aqui muito realmente maluca, a gente vê uma cara aqui, um negócio meio indígena, meio egípcio, o cara tem um alargador aqui na orelha, comum hoje, mas na época era fora do comum, né? E a gente vê aqui os olhos duplicados aqui, ó, dá uma impressão realmente muito diferente, um certo até incômodo quando você olha para a capa aqui. A boca também, a gente vê aqui, ela tem duas posições bem diferentes. A gente tem a boca aqui fechada, e ao mesmo tempo a gente tem aqui a língua saindo aqui por baixo, ó. Então é como se fosse a boca aqui com os dentes e aqui a língua. É uma peça realmente de arte muito diferenciada. Quem fez a capa aqui, ó, álbum design, David Coleman, é o cara que fez aqui a arte gráfica do disco. Teve muito bom gosto. Tem edições em vinil que o fundo, ao invés de ser bege, ele é branco. Reedições. Eu até vou pesquisar para ver qual que é a original, qual que veio depois. Mas realmente é uma capa muito diferente aqui, que tem a ver com o título aqui, né? O subtítulo aqui colocado, né? Uma coletânea bizarra de antiguidades e curiosidades. A parte de trás também do mesmo artista, como a gente vê aqui. Aí, em vez de ser um cara com expressões indígenas, é um cara aqui com expressões já europeias, né? Um bigodão aqui. E aqui é a mesma coisa, os olhos duplicados aqui. A orelha já não tem um alargador, a parte de cima é maior que a de baixo. Um bigodão. E aqui fica a mesma coisa, um negócio louco aqui, ó, mostrando a língua. Você não sabe se é uma continuação do rosto ou se de fato o cara está mostrando a língua. Maluquice, coisa de gênio, vale a pena. Na Europa ele saiu com uma capa diferente, tá? Que é essa daqui. Essa capa é americana, tá? Da Harvest, que é responsável por lançar bandas inglesas nos Estados Unidos, uma subsidiária da EMI. Ela saiu com essa capa aqui, olha, na Inglaterra, tá? Na Europa. Então é um tipo de um barco, uma maquete de um barco, tudo construído com instrumentos musicais. A gente vê um órgão de sopro aqui, uma bateria, cornetas para tudo quanto é lado, um negócio muito legal. E a parte de trás também, o grafismo aqui das letras, é como se fosse um cartaz de pôster, que era muito comum na época, né? Bandas fazerem pôsteres, os lambi-lambis aí que eu tive o privilégio de ver muito lambi-lambi colado aí pela cidade, pôster de banda pequena tocando em lugar pequeno. Mas era realmente aqui uma capa bem diferente da que saiu nos Estados Unidos, tá? E o relançamento em CD, que esse aqui, aliás, é bem caprichadinho, é legal, tem um encarte bonito até, não acrescenta muita coisa, mas é bonito porque eu deixei essa virado para cá assim, porque por ser a capa original do disco, mas ele foi lançado em CD, no relançamento, com essa capa aqui, né? Pink Floyd Helix tinha edição nacional em bastante lugares, enfim.
Mas aqui a gente vê um cara, um artista plástico, fez uma reprodução daquele barco ali mostrado, e no encarte tem a capa original e tem detalhes, ó, se a gente for ver todos os detalhes da escultura aqui, eles estão montados aqui no encarte, ó. A gente vê aqui bateria, cornetas, enfim, muito legal. Então realmente você vê que teve um cuidado, o Pink Floyd sempre teve um cuidado com as capas, escolhia as capas, a maioria delas da Hipgnosis, né, contratada pelo Pink Floyd e por outras tantas bandas, enfim. Mas é uma capa realmente muito, muito diferente mesmo. Um outro detalhe que vale a gente citar, o disco foi produzido por Norman Smith, que ficou com o Pink Floyd até meados de 69 e 70. Norman Smith trabalhava com os Beatles até 67, até a ocasião do Sgt. Pepper, era muito amigo do John Lennon e começou a produzir bandas, estando junto, trabalhando junto lá no Abbey Road Studios. Ele trabalhava, fazia mesa, fazia engenharia de som e trabalhou com os Beatles do começo até meados ali de 67, como começou a trabalhar com outras bandas produzidas ali no estúdio Abbey Road pela EMI. Foi contratado pelo Pink Floyd desde o primeiro disco. Norman Smith também tem uma carreira solo muito legal. Ele tem uma música Don't Let It Die, se eu não me engano, é muito bacana mesmo, uma composição pop, amigaço do John Lennon. Trabalhou com o Pink Floyd, genial a produção do Norman Smith, trabalhou em todos os primeiros discos do Pink Floyd, em todos os singles que compõem essa coletânea aqui também. Então é isso, meus amigos, se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, acompanhe também nas redes sociais no Instagram, @33 e 1 terco. Espero para o próximo vídeo e conto com vocês.